Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores do município de Palhoça. Cumprimento inicialmente nosso vice-presidente, vereador Sargento Lemos. Cumprimento também o vereador mestre Vanderlei, que fazem parte desta comissão. E o cumprimento hoje especial ao nosso amigo Alex Schwinden, diretor de Saúde Visual do município de Palhoça, que vem na data de hoje fazer a apresentação sobre dois importantes programas do município, que são o Criança com Visão e Melhor Idade com Visão, programas pioneiros no estado de Santa Catarina e que vem se destacado pelos excelentes números apresentados até o momento. Passo a palavra ao nosso diretor de Saúde Visual do município, Alex Schwinden. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o vereador Vitor, que me fez o belíssimo convite, bem oportuno, diga-se por passagem, o vereador Eduardo Lemos e o mestre Vanderlei. Falar sobre o programa Criança com Visão e o programa Melhor Idade com Visão é uma coisa que me deixa feliz e emocionado a todo momento, porque eu estou dentro do programa já desde lá do início, lá que nós começamos, né, em 2017. E para falar de números dos programas, eles são bem expressivos e a gente gosta, às vezes, de frisar não só números, mas as crianças que foram atendidas. Por que eu friso isso? O Criança com Visão, quando iniciou lá com o ex-prefeito Camilo, eu falei para ele, Camilo, tu não tem ideia o que vai ser esse programa, o que vai atender as crianças. Porque não é óculos que a gente vai entregar, é saúde visual para uma criança. E com a saúde visual ela vem um pacote. Ela vem um pacote de o melhor ensino para essa criança, tá? Uma criança que às vezes era tratada como especial, ela tem uma qualidade melhor de ensino, uma qualidade melhor de interação entre os colegas, né? Aquela letra feia que o professor pega e falava assim, meu Deus, que letra feia, vai para a última cadeira ou vem para cá para te dar uma atenção, e é uma falta de visão. Entretanto, patologias que tu encontra em crianças, bem graves, inclusive, tá? Não só o estrabismo, que é muito comum de tu olhar, muito fácil de tu olhar, mas patologias escondidas ali, que tem nas crianças e que tu não percebe. E isso o programa ele levantou. Então, quando a gente apenas fala sobre números, a gente esquece dessas crianças que são descobertas e a gente dá uma nova qualidade de vida para essas crianças. Então, o programa Criança com Visão, só para vocês terem uma ideia, começando em 2017, de lá para cá, nós já atendemos 42.242 crianças. Eu vou repetir, 42.242. Quando eu falo esse número parece ser expressivo, é porque a gente tem de todas as crianças de 0,6 a 15 anos matriculadas na rede municipal e na rede estadual. Muitas dessas crianças, elas são direcionadas. Algumas diretamente para fazer consulta oftalmológica, né, as que precisam, e depois ela tem um outro passo, consultou na oftalmologia, ela vai para a receita de óculos, normalmente. Algumas crianças elas precisam fazer outros tipos de exame, que daí o médico já faz o encaminhamento, ela vai para a rede para fazer algum tipo de exame mais específico, a maioria é óculos dessas crianças. E outras crianças elas são reconhecidas, alguma falta de vitamina, algumas outras patologias, elas são encaminhadas para o especialista adequado. Então, a gente atende todas as crianças, e por isso que a gente gosta de deixar claro, não é aquelas crianças que recebem óculos que participam do programa, é todas as crianças que participam do programa. Então, às vezes, até a mãe fica preocupada,
Mas o seu filho não tem preocupação, porque ele passou por um profissional ótico, tá, qualificado, próprio para isso, ele é técnico, ele é especializado para isso, e ele fez essa triagem dentro da escola. Por que a gente faz dentro da escola? Porque daí não tem evasão nenhuma, é zero absenteísmo. A criança está na escola, a gente faz o exame. A gente faz isso em todas as escolas da rede municipal e da rede estadual. 42.242 participaram. Dessas, 9.738 consultas de refração, essas foram feitos os exames, né, propriamente dito. 1.714 encaminhadas para exames complementares, como eu acabei de falar, algum exame complementar que o médico achou necessário fazer naquele momento. 8.086 receituários de óculos para pacientes. 8.086 óculos. Não, perdão. São 7.886 óculos entregues. Existe uma diferença de 8.000 receitas encaminhadas para óculos, porque necessariamente a mãe não quis fazer o óculos ali, fez em outro lugar, não quis fazer óculos. Infelizmente, às vezes, a mãe ela tem esse preconceito, meu filho, acredite se quiser, mas às vezes a mãe tem esse preconceito de meu filho não precisa usar óculos. E o mais engraçado disso tudo é que quando a criança usa óculos, ela consegue ver um outro mundo. A mãe, nesse mesmo momento que ela diz que não precisa usar óculos, é a mesma mãe que fala assim, ó, eu sou culpada, eu não sabia que o meu filho precisava usar óculos. É impressionante, muito, eu gostaria de convidá-los, os três, eu acho que o Vitor já foi junto comigo, mas eu gostaria de convidar o Lemos, acho que o Lemos já passou de algumas entregas, né? Não só na entrega, na triagem também, no exame oftalmológico, é bom conhecer todo o programa, tá? E esse programa, o Criança com Visão, como eu falei, começamos em 2017, e hoje nós estamos no estágio de retomar o programa, tá? Nós estamos fazendo a licitação já foi executada, a gente só está esperando a homologação da empresa vencedora, tá? Está em fase final, está lá na parte da licitação. Acredito que máximo 15 dias, 20 dias, a empresa ganhadora já esteja homologada, para a gente já dar início, tá? Como eu falei antes, existe todo um cronograma de trabalho, de triagem visual nas escolas, a gente faz o encaminhamento para o exame de oftalmologia e depois a gente faz a entrega, a doação a escolha dos óculos e depois a entrega dos óculos, tá? Tem todo um fluxo de trabalho, tá? Esse é o Criança com Visão. Como eu falei, começamos em 2017, atendendo só a rede municipal. Posteriormente, em 2021, quando entrou o atual prefeito Eduardo Fresse, nós começamos a atender não somente a rede municipal, como a rede estadual, tá? A rede estadual de ensino, para atender essas crianças. Pois bem, em 2021, quando começou o prefeito Eduardo Fresse, a gente começou a dar números para ele, e ele ficou apaixonado pelo programa, não só apaixonado, como vendo que isso, o resultado que era avassalador, não só o resultado, como o próprio Vitor já sabe, como muitas prefeituras de toda a grande Florianópolis, e até fora do estado, né, Vitor? Vindo procurar para fazer o programa, fazer a cópia do programa, pelo sucesso que nós tivemos. E em 2021, o prefeito nos lançou um novo desafio, que era fazer, não somente atender as escolas da rede estadual, mas como fazer um programa para os idosos, né? Daí a gente fez todos os levantamentos necessários e começamos a fazer o atendimento para os idosos. Parece que são programas iguais, né? Esses dias eu estava falando com um colega de vocês, vereador, amigo, e ele falou que é Ctrl+C, Ctrl+V, daí eu falei bem assim, cara, os programas são muito parecidos, mas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O programa Criança com Visão, ele pega aquela criança que está com uma dificuldade escolar,
muito grande, que tu tem uma melhora fantástica com ela, e tu cresce com ela fazendo uma qualidade de visão, uma saúde visual nela. O idoso já é diferente. O idoso, a gente sempre brinca, de 1.000 alunos, é mais ou menos esse percentual. De 1.000 alunos, 30% precisa fazer óculos. Mais ou menos essa faixa etária, esse percentual. Dos idosos, não. Dos idosos, a cada 1.000 idosos, 1.010 precisam fazer óculos. Tá? Então, assim, o percentual é muito grande. Todo idoso ele precisa. O idoso é acometido, ou ele tem falta de visão, ou ele não enxerga. Tá? Ou ele tem uma patologia, uma catarata, algum problema de glaucoma, um problema muito maior, mas não só óculos, né? Então a gente faz esse encaminhamento todo com o idoso e faz essa saúde visual. E no idoso é uma pegada diferente, aquele idoso que ele tem acidente doméstico, aquele idoso que não está conseguindo mais botar uma linha na agulha, aquele idoso que está tendo dificuldade no seu trabalho manual, né? A gente consegue devolver para esse idoso uma qualidade de vida mais satisfatória. Evitando acidentes também, vereador, evitando acidentes também. Aquele acidente que está no fogão, né? Não consegue mais ter uma autonomia própria, e é fantástico o programa. Então, por isso que eu falo assim. Da mesma maneira, eu nunca, por mais que estejamos aqui, às vezes, para falar em números, mas eu nunca gosto de falar números. Eu gosto de falar o que o programa faz, do que o programa é, tá? O quanto o programa é satisfatório. Do Melhor Idade com Visão, como eu falei para vocês, em 2021 começou o programa Melhor Idade com Visão, com o prefeito Eduardo Fresse. Já atendemos 8.611 idosos, tá? 8.510 fizeram consulta oftalmológica. Olha os números expressivos aqui, bem bacana. De 8.510 exames oftalmológicos, apenas 3.956 foram óculos. Se tu pegar ali a diferença entre criança, é um pouco diferente. Do idoso aqui, bastante consultaram e poucos fizeram óculos. Por quê? Né, que eu falei, isso não é 110 que precisa de qualidade de visão, é que eles precisam de qualidade de visão. Aí tu entra na parte de patologia, que é o óculos, e ele tem que fazer uma catarata, que depois ele vai usar óculos. Vocês compreenderam? Então, eles fizeram o exame, ele tem que fazer um tratamento agora de catarata, ou, né, normalmente é catarata, porque o programa ele é assistência do programa é para idosos acima de 60 anos, então a maioria são acometidos, né, da catarata, então depois ele volta para o programa. Nós temos hoje 3.522 óculos entregue para o Melhor Idade com Visão. E nós temos uma taxa, que eu gosto de falar sobre essa taxa também, não me contradizendo, que eu não gosto de falar sobre números, mas eu gosto de falar sobre essa taxa de problemas. Né? Esses dias o prefeito Eduardo Fresse nos chamou e perguntou quantos óculos do Criança com Visão desde que iniciou e quantos óculos do Melhor Idade com Visão desde que iniciou nós tivemos problemas. Tivemos problemas, não entregou. O que está acontecendo de problema? E eu dei um dado para ele que era 0. Daí ele falou, brincando comigo, né? Graças a Deus. Ele brincou comigo e disse, não, acho que está errado o teu relatório. 0 não pode, tem que ter alguma coisa. E a gente falou que a nossa equipe ela faz isso, ela não deixa chegar a ter problema. Então a gente resolve. Tem problema, tem falta de adaptação? Vamos ver o que está acontecendo, vamos chamar a ótica envolvida, vamos chamar o médico envolvido, vamos fazer uma nova refração, se for o caso. Então, assim, quando eu digo, esse é o diferente de outros programas, para vocês entenderem, diferentes outros programas que existem em outros municípios. Palhoça faz a saúde visual do cidadão, ponto. Então, a gente não entrega óculos, a gente devolve a saúde visual do paciente. Se ele não está enxergando, por que ele não está enxergando? Ah, é patologia?
Beleza, se faz um encaminhamento necessário. É óculos? Foi dado óculos. Não está adaptando com óculos? Mas por quê? A gente faz uma nova refração e a gente faz isso. Então, eu gosto de frisar esses números. Da mesma maneira, o programa Melhor Idade com Visão ele está em processo de retorno. Tá? A gente está voltando com o programa. A gente está aí na fase de licitação, uma fase um pouquinho mais inicial do que o programa Criança com Visão. O programa Criança com Visão ele retorna antes do Melhor Idade com Visão. O Melhor Idade com Visão ele está em fase de licitação ali na parte orçamentária, tá? Então, acredito que esse demora um pouquinho mais, em torno de 30, 40 dias, ele já está de volta aí aos atendimentos, que é muito interessante voltar esses 2 atendimentos. E, por enquanto, é isso, vereador. Eu estou aqui disponível para responder o que vocês acharem oportuno. Obrigado, Alex. Sou suspeito para falar que é um programa que eu participei do início, né, tanto do Criança quanto do Melhor Idade com Visão, e é impressionante tu poder observar uma criança que antes tinha um déficit de aprendizado, que muitas vezes era negligenciado dentro da sala de aula como um aluno desinteressado, ou que tinha déficit de atenção, e a partir do momento que ele é atendido pelo programa, que ele recebe um óculos, que ele tem a sua saúde visual reestabelecida com a correção de grau, esse aluno começa, mestre Vanderlei, a se destacar, a tirar boas notas, porque se tu não está enxergando o que está no quadro, o que tu vai ficar prestando atenção na aula? Tu vai fazer qualquer outra coisa mais interessante do que observar o professor e o que ele está escrevendo no quadro. Né? Então, tu dá a condição dele competir com igualdade aos outros alunos. Então, tu reestabelece essa condição na criança, e isso é fantástico. E o próprio depoimento dos professores e dos pais dessas crianças atendidas assim nos surpreende e chega de verdade a nos emocionar pelo resultado final do programa, quando a criança tem restabelecido a sua saúde visual. E o mesmo acontece com os idosos. Hoje a maior taxa, uma das maiores motivos de internação de idosos nos hospitais de longa permanência, digamos assim, é por acidentes domésticos. Né, uma queda num degrau que o idoso não enxergou e tropeçou, que fraturou um fêmur, um acidente de queimadura por esquecer o fogão ligado. São situações que acabam prejudicando a saúde física, de fato, desse idoso, e que também estão sendo corrigidas. Né? Vale destacar que o programa atende os idosos cadastrados no CAD único, vinculados aí à assistência social do município, é um programa em parceria entre saúde e assistência social, e que reestabelece essa dignidade da pessoa idosa, que muitas vezes não pega mais um ônibus porque não enxerga o letreiro do ônibus, pastor. E tu devolver essa autonomia para o idoso, de poder se vestir sozinho, de poder pegar um ônibus sozinho, né, de caminhar na calçada sem correr o risco aí de, num pequeno desnível, se acidentar, isso aí é fantástico e nos enche de orgulho aqui no município de Palhoça. Eu passo a palavra aos amigos que queiram tirar as dúvidas sobre o programa. Pastor mestre Vanderlei. Muito bem, eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão, o vereador Vitor, meu amigo Sargento Lemos, vereador, e o Alex, que vem trazer informações preciosas para nós. Bom, eu faço 2 perguntas para o senhor. A primeira o senhor citou que 42.242 pessoas já foram alcançadas por esse programa, que eu tenho a lembrança que começou em 2017 pelo prefeito, que era prefeito, Camilo Martins, hoje é atual deputado. Programa esse que veio para somar. Mas, se foi alcançado 42.242 pessoas, qual é o alvo? Qual é o objetivo? Porque quando a gente começa alguma coisa, a gente tem um alvo para acertar. Né? O que o senhor me diz acerca disso? Podemos chegar até o final do mandato do nosso prefeito atual hoje, Eduardo Fresse, que está dando continuidade com excelência nesse projeto. O que o senhor me diz concernente isso? Até onde nós podemos alcançar? Porque as pessoas estão sendo beneficiadas e muito bem beneficiadas. E a segunda pergunta aqui, a título de informação,
O senhor falou que dentro de alguns dias deve retornar o programa. Tem uma previsão para isso? Seria isso. Então, sobre o alvo primeiro, né? O programa ele é contínuo, tá? Então, desde que iniciou o programa, teve crianças que a gente já indicou óculos. Passando anos, a gente já tirou esse óculos dessa criança, tá? Não por desejo, mas sim pelo trabalho que a gente fez. Porque essa criança estava com um poder de acomodação visual e a gente conseguiu corrigir a situação visual dela, tá? E a gente tirou o óculos dela, né, da mesma forma. Só para tecnicamente falar, a minha formação é ótico, contatólogo e optometrista, tá? E eu sou gestor hospitalar também, e a gente tem várias situações nesse sentido. Hoje, um dos grandes vilões se chama isso aqui, ó, celular. Tá? Se você pegar há 20 anos atrás, esse dado que eu lhe falei, de 1.000 crianças, 30% precisar, há 20 anos atrás, onde não tinha celular nas escolas, era de 1.000, 10% só precisava de óculos. Hoje, é 30% justamente por causa disso aqui. Você vai fazer exame visual em uma criança ali de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, ele está com uma visão, com uma acomodação visual de um idoso de 62, 63. O cristalino dele está parado, travado. Não consegue trabalhar. Porque ele está fixado na tela. Dia e noite ele escurece. A gente até brinca. Antigamente a criança chorava, tu dava um bico. Hoje a criança chora, tu dá o celular. E esse poder de acomodação é uma das causas que a gente pega e faz, o que a gente mais atende lá. É acomodação visual de uma maneira errada, que as crianças usam muita tela do celular, e a gente dá o óculos, a gente faz todo o tratamento e a gente depois tira o óculos dessa criança. E ele não tem o número final. Isso aí, lá quando o Camilo iniciou, eu deixei muito bem claro para o Camilo, até pela experiência que eu já tinha. Eu tenho, não vamos se ater em cálculos, mas eu tenho 35 anos de experiência. Então não vamos se ater muito em cálculos, porque aí eu vou entregar a minha idade. Mas, por experiência, o programa ele não vai parar. Ele não tem mais como parar. Porque tem crianças que agora eu estou atendendo de novo esse ano. Esse ano eu vou atender essa criança de novo, novamente, na escola. Se não me falho engano, no bairro onde o Sargento Lemos era coordenador, ou é coordenador, o nome da escola, Mara Luísa, a gente atendemos 3 vezes lá, tá? Lá mesmo, crianças a gente já deu e já tirou óculos. Tá? E esse grau, tendo bem qualificado, ele toda hora ele troca. Então, às vezes, a gente qualifica essa criança te dando óculos, trocando óculos. Né? Se aquela armação está danificada, a gente faz novamente um óculos. Se não está danificada, a gente usa a mesma armação, faz as lentes atualizadas. Então, ela não tem fim, ela não tem um objetivo final, é sim dar a qualidade visual desse aluno pelo tempo que tiver. E aí tem novos alunos, então o programa ele vai ter que ser constante. Em relação ao início do projeto, nós estamos aguardando a homologação da empresa vencedora. Tá? Estamos aguardando a empresa vencedora, acredito que daqui a uns 15, 20 dias isso já esteja sanado. É uma coisa mais burocrática. Nós já estamos com todo o cronograma já pronto, a gente já está fazendo triagem, já tem uns alunos que a gente já está fazendo todo um cronograma de atendimento. Nós temos, isso é importante, eu esqueci de falar, senhores. Hoje nós temos um atendimento oftalmológico exclusivo para os programas. Essa triagem que é feita ou com a criança ou com o idoso, ele não vai para a fila do CISEG, ele não vai lá no posto de saúde, entrar, ficar naquela fila. Né?
Ele não faz isso. A gente tem todo um equipamento, equipamentos qualificados na parte da oftalmologia, um dos mais modernos que tem, diga-se de passagem, que é feito todo para o programa. Então, a gente dá mais agilidade nesse atendimento, tá? Vereador Sargento Lemos, gostaria de fazer algum questionamento? Presidente, vereador Vitor, vereador Mestre Vanderlei, boa tarde, Alex. Alex, um grande amigo, já conheço desde o início do projeto, conheço literalmente o seu trabalho. Eu sou suspeito em comentar, até porque o meu filho, ele participa, é aluno da rede pública e hoje ele é aluno também do tal projeto. E é como tu comentou, nós mesmo não sabíamos que ele precisaria de usar óculos. Após, então, todos os procedimentos, aí foi constatado que ele precisaria usar óculos. E como tu comentou, depois que nós soubemos que era por causa do vilão, que é o celular, nós diminuímos bastante, e por incrível que pareça, após os retornos, né, que tiveram lá na escola Mara Luísa Vieira Liberato, nós tivemos que trocar o óculos porque diminuiu o grau da lente. Então, realmente, hoje, o maior vilão das nossas crianças é o celular, infelizmente, né? E sobre o caso dos nossos idosos, como a gente comentou, né, além de ter aquele apoio nas consultas, até para chegar no ponto mesmo, para ver o que eles precisam, realmente é trabalhar na prevenção, como o vereador Vitor mesmo comentou, né, desses acidentes domésticos. Parabéns, realmente esse projeto tem que voltar o mais rápido possível, porque hoje nós somos, na verdade, modelo, né? Não só do nosso município, do nosso estado, mas para o Brasil. Parabéns e conte com a gente sempre. O Eduardo, só para você ter uma ideia, como eu falei ali, a minha primeira fala, quando eu iniciei, eu fico emocionado em falar, em todo momento, sobre o programa Criança com Visão, porque não é só eu estou desde o início, não é de eu estar desde o início, eu não tenho nenhum... É porque pelo que tu faz pelas crianças, o que tu ajuda com as crianças, a melhora que tu faz com uma criança, por isso que eu convidei vocês, estendo o convite para o presidente da casa, inclusive, a todos os vereadores. Vocês não têm ideia o que é um aluno chegar para a mãe e falar assim, ó, mãe, é a primeira vez que eu estou vendo o rosto da mãe. Como linda é a mãe. Não tem ideia. Parece pequeno isso, mas não tem ideia. Uma senhora de idade, na penúltima vez que a gente entregou óculos ali no gabinete com o prefeito, uma senhora de 69 anos, não sei se o Vitor estava presente, olha o presente que a gente ganha. Uma senhora de 69 anos, ela fala para nós bem assim, ó, eu voltei a andar de bicicleta por causa dos óculos que vocês me deram. Cara, é muito bacana mesmo, tá? Então, eu só tenho a agradecer a esses programas, aos senhores vereadores, tá? Já fica aqui a minha solicitação, né, pedido de ajuda com os vereadores, com os nobres vereadores, o que puder ajudar com o programa. Peço também ajuda, que isso é bem importante, que eu vou falar, com os diretores das escolas. Os diretores das escolas, quando se empenham, a gente faz um atendimento diferenciado. Eu tenho liberdade de falar da diretora da Escola Mara, ela é uma pessoa que se empenha. Ela manda recadinho para os pais, o programa vai estar aqui tal dia, o programa vai estar aqui. O programa é outro. Aquele vereador que abre a porta e fala bem assim, pode ele fazer a triagem de vocês e não se envolve com o aluno, o absenteísmo é quase 80% nas consultas oftalmológicas. Quase 80%. A gente marca lá um dia para ir 20, vai 2, 3, 4. Quando vai? Então, isso é importante, tá? Toda a rede participar.
toda a rede participar no programa, que quando a gente faz o programa junto, conjunto com a Casa Legislativa, junto com a Secretaria da Educação, com a colaboração dos seus diretores, com seus professores, junto com a Secretaria da Assistência Social, quando a gente vai fazer as rastreagens, o programa é outro. É um sucesso, como é até hoje, por isso que eu peço a colaboração de todos para o programa continuar sendo sucesso. Obrigado pela oportunidade, Vitor. Perfeito, obrigado pela explanação, Alex. Mais uma vez, parabéns, né, por estar à frente desse importante programa, um programa que, sem dúvida, faz toda a diferença aqui no município de Palhoça, estendo nossos cumprimentos e parabenização ao nosso secretário de Saúde, ao nosso prefeito Eduardo Frécia, que não medem esforços para fazer do programa cada vez maior e atender cada vez mais palhocenses. Agradeço a presença do vereador Mestre Vanderlei, nosso vice-presidente Sargento Lemos, e não havendo mais pauta no dia de hoje, declaro encerrada a presente reunião.